Despertando a Consciência. Esse é o nosso canal no qual nós pretendemos estudar, meditar, avaliar e logicar, como dizia o célebre orientador nosso, o professor Leopoldo Machado, sobre os assuntos do cotidiano da nossa vida. E há um excelente livro de um amigo nosso, né, chamado Divaldo Pereira Franco, juntamente com Joana de Ângeles, chamado Episódios Diários. E nós vamos nos louvar, de certa forma, neste livro, que é um pequeno livro, que na realidade é um grande livro, um excelentíssimo livro, um livro bastante grande. E vai falar exatamente sobre este tema, que é um tema muito, muito, muito interessante. Então, Paulo de Tarso, eu falei que ia falar de Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso diz que nós devemos evitar as palavras torpes. O que seria a palavra torpe? A palavra torpe são palavras que não estão de acordo com o processo educativo que nós gostaríamos de ter. Nós gostamos de ter uma boa educação. Aliás, para a gente saber se a gente tem uma boa educação ou não, é muito simples, né? É muito simples. Basta a gente passar numa calçada, né? Numa calçada, e do outro lado da calçada está uma pessoa que olha para a gente e diz assim: ih, rapaz, aquele camarada que vai ali, aquela moça que vai ali, aquele senhor, aquela senhora, eles foram muito bem educados pelos seus pais. É uma pessoa super bem educada. E essa é uma das fórmulas da gente honrar pai e mãe. Porque a gente se pergunta, mas honrar pai e mãe, o que significa? Será que honrar pai e mãe é ficar puxando o saco do pai, da mãe? Desculpe a expressão popular aqui, mas cabe, né? Cabe. Aqui nós estamos num diálogo, numa conversa fraterna, com pessoas amigas, então cabe algumas palavras assim, mais achegadas ao nosso coração. Mas isso não nos permite usar, por exemplo, palavras de calão, baixo calão, palavras que não sejam adequadas para o comportamento social que todos nós gostaríamos de ter. Então, eu me lembrei disso e lembrei que Paulo de Tarso vai dizer também que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E as pessoas dizem, mas todo mundo fala assim, fala essas palavras, todo mundo diz assim, fala sabe. Pois é, mas se você gosta de todo mundo, a gente não é todo mundo, né? E a gente tem que se preservar, porque a palavra tem um poder muito grande, tem uma força muito grande, né? Eu estou vendo aqui que já tem aqui várias pessoas aqui emblemáticas aqui da nossa plataforma, que Sinara já está aí, né? Muito bem, Sinara. Maria das Graças Santos também já está aí. Marieta, você está agora conseguindo direto, hein, Marieta? Entrar na live, está na live. Agora você está ao vivo aqui. Boa noite, Marieta. Tem que dar boa noite a Marieta. Você mandou boa noite e ninguém responde, porque ela só via a expressão, a apresentação gravada. Zélia também está aí conosco. Uma boa noite para vocês. O pessoal do Japão ainda não estou vendo por aí, mas daqui a pouco eles estão e nós vamos dar bom dia para eles, porque no Japão agora é dia, né? Aliás, tinha uma piadinha boba antigamente sobre o Japão. Vou aproveitar que o japonês ainda não está aqui, né? Então a gente pode falar. Aí gente assim, no Japão não tem padaria. Aí eu falei assim, por quê? Porque lá é Japão. Uma piadinha boba, né? Então, não tem padaria no Japão, porque é Japão. Lá é Japão. Bom, então, minha gente, a questão da palavra, a palavra,
é um poderoso veículo de comunicação. E vocês sabem que a comunicação ela atinge diretamente a criatura no seu âmago, no seu íntimo, né? Ela vai lá no fundo da pessoa mesmo quando você, eu não estava nem prestando atenção, mas ficou ouvindo alguma coisa que não é de boa qualidade, aquilo vai repercutir seriamente na sua economia e vai te fazer mal. Portanto, você tenha cuidado com aquilo que ouve, com aquilo que observa, com aquilo que a gente não deve falar tudo que sabe, não deve gastar tudo que tem, não deve acreditar em tudo que vê. A gente tem que ter limites, senão a gente fica sem parâmetro. E a boa palavra é aquela que ergue a pessoa, é aquela que consola a pessoa, aquela que ensina, que corrige, é aquela que ampara a criatura, né? Dá uma força para ela, dá um alento, né? E também, né? E geralmente, a palavra salva, né? A palavra salva. Pode salvar. Há uma história do Allan Kardec que ele relata em que a pessoa fez uma referência a uma leitura, que ela ia se matar e achou a folha ao vento, que era uma página do livro dos Espíritos, ou do Evangelho, não sei exatamente. Era no livro da codificação espírita. E lá estava exatamente dizendo que a gente não morre, que a gente depois continua vivo, e que se a pessoa se mata, ela continua sofrendo pior ainda do que ela estava antes. Então, e a pessoa foi procurar Allan Kardec mais tarde para agradecer. É uma história que eu não estou contando aqui com toda a veracidade, mas é uma história verídica, porque aconteceu de fato. Então, a gente precisa saber que a palavra ruim, ela envenena, ela pode matar, ela pode, você com uma palavra que a pessoa não está esperando, você fala uma palavra para ela, pronto, toma um susto e pode desencarnar. E isso é verdade. Porque a natureza, como a gente costuma dizer que é sábia, ela não é sábia, ela é certa. Então, se o sujeito é cardíaco, ele tanto reage quando ele tem uma notícia triste, morreu uma pessoa querida da família, quanto quando ele ganhou um prêmio da loteria. E às vezes a pessoa ganhou um prêmio da loteria, pô, infarta e morre. E pode acontecer isso de maneira muito, muito frequentemente acontece isso. Então, então a palavra que é má palavra, ela enlouquece, ela fulmina, ela desequilibra e pode se tornar uma arma de ódio, de alto perigo na vida de uma pessoa. Muitas pessoas dizem que falam sem pensar. Eu ouço muitas pessoas, eu falei sem pensar, eu não acredito nisso. Toda palavra vem antecedida de um pensamento. O que ocorre frequentemente é que a gente não tem consciência, não tem noção daquele pensamento. A gente acha que não pensou, mas a gente teve um pensamento inconsciente, que, aliás, é aquilo que Jesus mandou que nós vigiássemos e orássemos para não cair em tentação. Por quê? Porque a tentação, meus amigos, não vem de fora. A tentação vem de dentro e sai do coração. E aquilo que está no coração sai, às vezes, por pensamentos menos vamos dizer assim, menos bondosos, que nós temos muitos pensamentos que não são nada agradáveis. Uma vez um palestrante dando uma palestra sobre a questão das pessoas esconderem as suas ideias, ele disse assim, quem é que quer mostrar tudo que está no seu WhatsApp aqui? Tudo que vê no WhatsApp. Você tem coragem de mostrar tudo? Aqui, me dá o seu WhatsApp aqui, deixa eu ler tudo que está aí para todo mundo em voz alta. Todo mundo, não, meu WhatsApp eu não posso mostrar não, que vai dar problema aí. Então, porque as pessoas fazem coisas, pensam, falam, escrevem
e baseadas nos pensamentos que às vezes não são conscientes, que às vezes são inconscientes, né? E essas palavras que às vezes são ditas sem pensar podem gerar situações muito antipáticas e pode fomentar até crime. É um perigo. Ah, o cara falou aquilo, vou lá, pô, e mata o camarada. Porque a vida humana hoje vale muito pouco, né? A gente sabe disso. E muitas pessoas, né? Muitas pessoas, aliás, pensam, né? Pensam e não falam, ficam só pensando e mandando petardos mentais para as outras pessoas, porque eles pensam, não falam, mas estão pensando. E quando a gente pensa, está também mandando emissão de onda mental, que pode ser bastante perigosa. Né? Essas pessoas que pensam e não falam, elas perdem a oportunidade de edificar suas palavras, de levantar seu verbo, fazer com que o seu verbo se torne mais elevado e poder sustentar o ideal do bem e da vida. A gente pode ler lá em João que o verbo se fez carne. O verbo que é o verbo? O verbo é a palavra. Né? A Bíblia está cheia das palavras. A palavra é a palavra de Deus. A palavra é exatamente essa questão desse verbo, esse verbo que se fez carne. Quem é o verbo que se fez carne? Foi o santo anjo Senhor Jesus de Nazaré, que veio à Terra para trazer a mensagem do amor, da perseverança e, sobretudo, da esperança. Agora, as pessoas podem falar por falar, fala. Então, as pessoas loquazes falam muito, falam uma porção de coisas. E essas pessoas que falam e não sabem nem por que está falando, elas estão expressando apenas a sua ansiedade e seu desequilíbrio mental, tanto quanto também ficar calado às vezes sempre denota uma doença de introspecção. A pessoa está sempre calada, tartamudo, nunca fala nada. Isso também não é normal, é uma coisa que pode se chamar de doença. Ora, esse instrumento da palavra é um instrumento abençoado que a gente tem que preservar e tem que elevar. E para preservar, ela serve para preservar e enriquecer a nossa vida e tornar a nossa vida uma vida cheia de bênçãos, porque já pensou que se a gente fica mudo, uma das coisas mais terríveis que pode acontecer a uma pessoa que gosta de falar é, de repente, perder a possibilidade de falar, parar de falar. Pode haver lesões, né? Por exemplo, acidente vascular cerebral pode produzir isso. Teve um confrade nosso, muito famoso, grande palestrante, não vou citar o nome aqui, a maioria de vocês conheceu ele. Ele teve um AVC, teve uma crise hipertensiva no voo de avião e ficou sem poder falar. Ele estava indo fazer conferências no exterior. Olha só que coisa triste, uma pessoa que era palestrante internacional, de repente ficou sem falar. É muito triste isso. Então, é preciso que a gente articule a nossa palavra, sem gritar, com calma, com paciência, com resiliência, com boa vontade, sempre voltado para o bem, não é? E também sem desconcerto emocional, sem ficar desequilibrado, né? De modo que a gente possa se fazer apreciável, apetecível, agradável, que a nossa conversação possa ser uma conversação que seja benéfica, que seja de bom resultado para quem nos ouve, né? Porque falar é uma arte, como ouvir também é uma arte, e que a gente precisa aprender. Eu pelo menos, gosto muito de falar, preciso aprender também a ouvir. Eu, às vezes, não sei ouvir. Eu sou sincero e digo que eu estou em aprendizado. Eu estou encarnado, eu sou um espírito imortal, eu estou aqui ainda aprendendo, não aprendi tudo, né? Por isso eu estou vivendo talvez tantos anos,
terei que voltar algumas vezes ainda aqui para aprender muita coisa que eu ainda não aprendi. Então, a arte de falar é uma conquista que todas as criaturas podem ter e devem aproveitar bem dela, né? Isso é muito importante. A gente não deve usar a palavra para ficar esgrimando, para ficar combatendo, para ficar contra-argumentando, para defender pontos de vista, querer ter razão. Lembrar do grande poeta brasileiro que dizia: eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. A gente devia aprender isso com ele, né? Eu não me lembro agora quem foi exatamente. Eu acho que foi um, um, um poeta. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Ferreira Goulart. Foi Ferreira Goulart que disse isso. Ferreira Goulart, grande poeta brasileiro. Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, é engraçado que Ferreira Goulart contava uma história que ele, uma vez encontraram ele na rua, falou assim: como vai o senhor Goulart de Andrade? Goulart de Andrade era um repórter que fazia uns programas muito engraçados, interessantes. Ele entrava na casa das pessoas, nos lugares, e dizia assim: vem comigo. E entrava, e aí ficava entrevistando as pessoas. E era uma pessoa muito popular. E aí chamavam o poeta de Goulart de Andrade, né? E era o Ferreira Goulart, né? Então, havia uma confusão com ele. Ele uma vez escreveu uma crônica muito interessante sobre essa confusão que fazia com ele. Então a gente não pode usar a palavra para ficar discutindo, tentar ter razão. Vamos ser felizes, não importa se você tem razão ou não. Eu dizia sempre para minha mãe: mamãe, se você tem um negócio estão procurando o culpado, diz que foi você. Mas não fui eu não tenho culpa. Não, mamãe, diz que foi você. Se você não foi você, você só está assumindo para defender alguém que está fazendo alguma coisa errada. Você não está fazendo nada errado, você está fazendo uma coisa para o bem daquela criatura e para o seu bem mesmo. Eu, por exemplo, assumo muito. Não, pode achar, foi eu que fiz. Não, nem sei o que é, mas fui eu que fiz, pronto. Aí acaba, para a discussão, para o problema, né? Então, a pessoa que vive muda, né, também vive também parada, sem falar nada, ela mostra alienação mental, não é uma coisa normal, né? Então, a gente deve sempre falar para o bem, para o amor, para a esperança, que foram as coisas que Jesus veio trazer para nós, né? O bem, o amor e a esperança. E foi o que Jesus veio trazer para nós. E devemos, com essa palavra que nós devemos preservar e elevar, fazer com que a gente possa mostrar aos demais que a gente tem no nosso coração alegria, que a alegria, e fazer com que essa alegria possa se expandir entre as criaturas que nos cercam, ensinando a cada uma dessas criaturas a adquirir segurança pessoal no processo de evolução. Por quê? Porque a segurança é uma coisa muito importante. Uma vez que a gente tá conversando aqui, conversando semana passada e semana anterior, sobre a instabilidade emocional, quer dizer, sobre o quê? Sobre a insegurança. E a emissão da onda mental, ela se converte em pensamento. Já falei isso aqui 2 vezes, vou falar a terceira. Se converte em pensamento e o pensamento em palavra. E a palavra se converte em ação. E dá surgimento a edificações que são correspondentes. Isso é perfeitamente compreensível. Primeiro vem o pensamento, por isso que não há palavra sem. Eu falei sem pensar. Não falou sem pensar. Pensou, mas nem viu o pensamento, não percebeu o pensamento. E é esse pensamento que a gente tem que vigiar, o pensamento inconsciente, né? E a pessoa aí vai praticar atitudes infelizes, muitas das vezes aquelas que agredem o patrimônio da vida, nas suas múltiplas apresentações, por excelência na área moral. A pessoa que fala palavrão, né, aquilo que a gente chama de palavra de baixo calão, né, e solta aquilo naturalmente. Eu não tive intenção de falar isso, mas falou, e a palavra tem vibração, e a vibração contamina o meio ambiente, contamina as ondas eletromagnéticas que cercam cada um de nós. E isso é tão profundo, que isso entra dentro dos indivíduos.
e inevitavelmente produz degeneração dos tecidos sutis da alma, principalmente na parte do perispírito, que é a zona mais sensível, mais quintessenciada do corpo físico, que serve de molde para o corpo físico, e que se desorganiza molecularmente, podendo perder momentaneamente a harmonia do conjunto. Isso a gente sabe que a harmonia é igual a saúde e a desarmonia é igual a doença. Portanto, a gente tem que ter cuidado. Então, a gente não deve se deixar desarticular pela palavra, deve educar a palavra, para que a palavra saia sempre elevada, para que a gente depois não sinta-se culpado, porque a gente vai sentir uma dor, vai sentir uma doença, uma gripe, uma tosse, uma falta de ar, um cansaço, um desespero, uma ansiedade, uma coisa qualquer que vai nos fazer mal, porque a gente estabelece inconscientemente também, como correção, um sentimento de culpa que fica sujeito às consequências do ato nocivo que a gente praticou, que é a palavra errada, a palavra mal dirigida. Aqui em frente tem uma obra. Outro dia tinha um sujeito que veio de fora, estava botando concreto aqui, não sei o quê, e o sujeito dizia 5 palavras, 6 era palavrão. Ele conseguia dizer mais palavrão do que as palavras que saíam da boca. Então, essa pessoa mostra oscilações do humor, o humor dele está afetado. Por quê? Por causa do efeito de variadas funções, especialmente porque ele está atormentado, está deprimindo, está tornando-se uma pessoa indisposta, agressiva, sofrida. Essa pessoa, se ela vai ao psicólogo, e o psicólogo a ajuda, vai compreender ela fraternalmente, vai amainar o seu sentimento. Até a pessoa que não consegue fazer isso pela sua própria vontade deve procurar a ajuda de um profissional, né? Porque não é normal a pessoa ficar falando nome feio toda hora, por nada, sem motivo. A não ser que a pessoa tenha motivo muito sério para falar assim, mas nem assim a gente deve falar, né? Não, a gente, como diz o Paulo de Tarso, evitar as palavras torpes, não usar palavras torpes. Então, a gente tem que saber que, muitas das vezes, essas coisas têm influências hereditárias. A gente já falou disso aqui, né? Mas esse fator desagregador, que é a palavra mal utilizada, nem sempre é percebido pela pessoa. A pessoa acha que isso não tem importância nenhuma, faz mal nenhum. E aí acha que. Mas ela tá com conflito, ela está com conflito. E tem necessidade de ajuda especializada. Ou de alguém que a chame à ordem, diz assim, olha, não faça isso. Principalmente dentro do ambiente, por exemplo, você está dentro do centro espírita, dentro da igreja, dentro da sua comunidade religiosa, onde você. Aí uma pessoa vem e solta um palavrão. Como é que pode isso, gente? Isso é uma coisa que não cabe, né? Então, essas pessoas aprendem isso nas suas famílias, porque a pessoa que solta isso sem perceber, ela é capaz de falar isso na mesa da refeição, quando tiver os seus parentes, os seus avós, seus pais, seus amigos mais íntimos, pessoas respeitáveis, idosas lá, e não vão aprovar uma atitude desse tipo, né? Então, a gente deve se fortalecer com o recurso do amor, com o recurso da educação, e que são encontrados dentro dos padrões da reencarnação, né? Que não vão nos permitir retornar como espíritos comprometidos que somos para acertar as dívidas com o mesmo clã no qual nós falimos no passado. Isso aí é uma coisa que a gente tem que entender, que é no meio da família que nós vamos encontrar aquelas criaturas a quem devemos obrigações, devemos condições e com as quais precisamos nos acertar diante de quê? Diante da lei soberana da vida, né? E a estabilidade emocional, né, na consciência atual das criaturas, ela é controlada por uma coisa chamada censura, que é o superego, né, da psicologia. A gente já falou disso também aqui, né?
que é o superego? É a censura, é a educação, a coisa que vem para nos dizer que não devemos fazer determinadas coisas. Mas há imposições de autoridades, né? Daquele faça isso, não faça aquilo, tal, que a gente vai sendo acostumado assim, e quando a gente fica livre, a gente quer soltar o verbo, e isso é muito ruim, né? E vai fazer com que a gente se permita criar um atributo de ser o juiz de nós mesmos, que nos pune a nós mesmos, e que a gente vê esse juiz representado em outras pessoas, e juiz que não pode ser desobedecido, representado pelo o pai tirano, o pai que foi interiorizado como um pai ruim, o pai que, né, uma mãe relapsa que não cuidou direito do filho, enfim. Então, é preciso que a gente estabeleça em nós uma terapia de autossegurança, de equilíbrio, que deverá trabalhar a nossa autoconfiança. A minha esposa hoje está fazendo uma palestra sobre essa questão, né? A autoestima, está falando da autoestima. Eu até sugeri a ela que falasse do Rodin. Rodin, o grande escultor, né? Rodin, francês, ele desenhava, pegava todo o papel que ele podia pegar e desenhava. E acontecia que a casa, eles eram muito pobres, moravam numa casa muito sem aquecimento, e o frio lá na Europa era muito forte, muito terrível o frio. E a comida, a carne, as coisas vinham embrulhadas em papel. Eles guardavam o papel para colocar no fogo para manter a chama, para fazer aquecer a casa. E ele roubava o papel que era guardado para desenhar. Um dia o pai dele descobriu que ele estava tirando o papel para fazer desenho, pegou o desenho, rasgou tudo, jogou tudo fora e deu-lhe uma surra. Então, quer dizer, ele ficou com aquele trauma. Então, e isso atrapalhou a autoestima dele, mas depois ele se recuperou. Então, são exemplos para quando a gente vai falar sobre autoestima, é esse do Rodin. Né? Você tem vários grandes outros homens, né? O nosso grande psicólogo, psiquiatra Frankl, que escreveu O Sentido da Vida, também, que estava lá no campo de concentração, manteve a autoestima o tempo inteiro, mesmo sofrendo aquelas restrições todas que os nazistas impunham a ele, e salvou um monte de gente. Então, é preciso, então, que a gente preserve a alegria, e a sua consequente busca de alegria deve constituir a motivação que a gente deve tentar passar para a criatura que está na instabilidade emocional. Porque quem leva a usar palavras torpes é a instabilidade emocional. A gente não pode desistir da nossa saúde psicológica. A gente tem que estar sempre trabalhando a nossa saúde psicológica. Ontem mesmo eu tentei falar com uma pessoa que deve estar aqui me assistindo agora sobre essa questão. Eu fiz uma pequena aulinha que eu escrevi para a pessoa, para ela ficar lendo aquilo ali e ela aprender que tem que se libertar. Não pode ficar aborrecida, sofrendo, ficar com sofrimento. Por que sofrer? O sofrimento é a escolha da pessoa. A pessoa sofre porque ela busca o sofrimento. Porque a gente pode ter dor, mas a dor não machuca, a dor não dói. A dor só dói quando a gente briga com ela. Quando a gente aceita a dor e procura perguntar para a dor o que é que ela quer de nós e ela vai dizer, e a gente procura fazer aquilo que a dor está dizendo para a gente fazer, a dor vira uma professora que vai nos ensinar a ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje. Isso aí é muito importante. Então, isso é um trabalho de demorado curso, um trabalho longo, preciso que a gente tenha paciência, a gente tem que iniciar essa programação devagar, mas é quase sempre a gente interrompe, porque a gente, não tenho força, não consigo, eu comecei, mas já caiu tudo, perdi tudo. Não tem importância. Só perde quem tenta. Quem não tenta não perde nada nunca, sempre está ganhando. Porque não perde nada, a pessoa também não faz nada e fica parado, e aí tudo bem. Então, só tem prejuízo quem aplica. Quem não aplica também não tem a chance de ganhar. Né?
Então, a gente fica acostumado a ser infeliz, acostumado a ser ruim. É uma eleição, a gente elege ser infeliz, a gente escolhe ser infeliz, a gente escolhe sofrer. E a gente tem que fazer um autotratamento, e nós mesmos procurar a ajuda do profissional da psicologia, por exemplo, para que a gente possa ter ajuda na nossa revolução terapêutica, que constitui-se um esforço muito grande e que a gente gostaria de se poupar, porque tudo que tem que fazer força, tem que se sacrificar, a gente quer transferir para alguém, alguém que se pudesse outra pessoa fazer pela gente, enquanto que a gente só quer fluir o benefício, a gente só quer o bem, não quer ter esforço físico, esforço mental, pensar muito, pensamento que é muito, esse pensamento é ilógico, não tem lógica, ninguém pode querer que o outro se alimente por ele, né? Faça as necessidades fisiológicas por ele. Ele tem que fazer. A coisa é um fruto que é da própria pessoa. E que se a pessoa quer transferir para outra, isso é um desvio da razão. A razão está desviada. A pessoa não está razoável. E a falta de razão é a alienação mental, né? Então, o programa para fazer isso são pequenos programas, pequenos ajustes que a gente vai fazendo, vai procurando fazer deveres simples, que vão sendo realizados vagarosamente, e esse procedimento vai dando bons resultados, e à medida que a gente vai vendo os bons resultados, a gente vai se sentindo mais animado e vai levar a revolução mais adiante e vai consumando as coisas, vai gerando mais vitalidade, mais coragem, né? E vai cada vez fazendo coisas mais profundas, com mais audácia, mais adiante, e isso vai redundar na construção da autoconfiança e da existência saudável, da pessoa se sentir mais saudável. As pessoas que são instáveis emocionalmente, elas assim são porque elas perderam o rumo da alegria, perderam de quê? Em razão de que foram anuladas, né, nos objetivos elevados que tentaram fazer, tentaram realizar, né, por efeito do conflito profundo, das agressão dos pais mal orientados, quando jovem, quando criança, sofreram abusos morais de todas as espécies, especialmente na primeira infância, e das conjunturas que aparentemente são adversas, nas quais as pessoas nascem. Tem pessoas que nascem em condições muito adversas, a gente sabe disso, né? Em condições de pobreza, em situações muito difíceis. Então, esses complexos mecanismos psicológicos da instabilidade emocional, que se manifesta pelas palavras brutas que a gente emite, né? Também nele está embutido o medo que está sob um disfarce muito cuidadoso. Né? Medo do pai, que é representado pelo chefe, pelo patrão, medo do consorte, da mulher, medo do marido, né? Medo da autoridade, e de qualquer outro indivíduo que se apresente ativos, espontâneos e aparentemente triunfadores diante de nós. Aquela pessoa que parece que ganhou na loteria, está sempre muito bem obrigada, né? Então a pessoa o adulto vira uma criança atormentada e amedrontada, né? Cuja consciência de erro persiste em si mesmo desde a ação nefanda que acompanha o espírito lá na formação das suas projeções, né? Das suas andanças anteriores. Né? E aí volta aquela figura macabra, hedionda, aquela figura triste, daquele responsável pelo seu sofrimento em tudo e que a tudo e a todos defronta. A pessoa fica presa nessas criaturas que foram massacrando a criatura na sua mais tenra idade para levar ela a essa situação. Então,
há uma luta entre o ego e o superego, quer dizer, entre a personalidade que está se formando e a censura que está atuando sobre para controlar a situação, empurrando a criatura, o ser, para a indecisão, fazer a pessoa indecisa, a pessoa instável, a pessoa medrosa, assustadiça. Então, aquilo que atualmente era agradável, acenando o bem-estar futuro e promissor, nos momentos seguintes se altera. E a pessoa vai ter um quadro completamente negativo, quando devia estar fruindo a felicidade, a alegria de viver. Os valores emocionais ficam completamente alterados. A maturidade psicológica, que leva à maturidade da palavra, que leva à maturidade emocional, né, é um processo de experiências felizes, às vezes ingratas. Ingrata por quê? Porque é coisa que a gente não quer fazer, a gente quer fazer o que é só gostoso. Porque, e que estabelece como que fossem coisas que devem constituir um mapa dos nossos interesses reais. E o que é o nosso interesse real? Ser feliz, né? Para que o indivíduo se sinta pleno, para que o indivíduo, mesmo em condições e circunstâncias adversas, ele se apresenta como situação ideal. Está adversa a situação? Pode ser que seja a melhor situação para aquela pessoa, né? Aí eu estou vendo aqui a Estela, que está por aqui, a Vera Lúcia, que também está por aqui, a Marieta eu já falei. Então, é isso aí, vocês sejam muito bem-vindos aqui. Nós estamos encerrando o nosso trabalho de hoje. Então, aquele ser que já amadureceu, ele confia, ele trabalha para alcançar as metas que estabeleceu. E para isso tem que estabelecer metas. Se a gente vive sem estabelecer metas na vida, está perdido. Tem que ter planejamento, meta, né? Essas metas são necessárias para que a gente gere o bem-estar. E a pessoa precisa investir no momento atual em que está, né? Confiando sempre que vai ter bom resultado. Essa é a ideia. E a pessoa procurar saber que esse empreendimento, essa luta, esse planejamento, ele exige tempo, exige oportunidade, exige esforço. E a pessoa que vai, para ficar emocionalmente estável, não pode se exaltar diante do sucesso, nem ficar deprimida diante do fracasso. Porque é aquele negócio que eu falo do futebol. Não fica feliz que seu time ganhou, que amanhã ele perde. Não fica triste que seu time perdeu, que amanhã ele ganha. Então, assim é a vida também. A vida é um jogo que a gente tem que perder e ganhar, ganhar e perder. Então, cada lição que a gente perde ou ganha são lições que vão sendo guardadas, são lições de sabedoria para que a gente possa ter futuros empreendimentos, futuras realizações, né? Então, e o fator psicossocial da instabilidade emocional pode ser considerado um conceito sobre os sentimentos humanos e que as pessoas dividem. Ah, isso é bom, isso é ruim. Nada é bom e nada é ruim. Tudo é aprendizado, gente. Esses sentimentos, bom, ruim, bom, portanto, existem no cerne de todos nós temos isso. A questão é que, sendo a sociedade constituída de pessoas, a exteriorização de uma coisa boa ou má é natural, faz parte, né? E a pessoa gera restrições uns para os outros, restrições da própria conduta, para estabelecer somente bons hábitos, boas coisas, e devem ser exteriorizados bons. E o que se transforma numa limitação social passível de punição, porque quando a gente faz alguma coisa que não é boa, a gente pode ser punido, né? Inclusive, a própria lei restringe determinadas atitudes. Então, a pessoa não pode condenar-se a um sentimento tal ou qual, porque socialmente encontra-se
é definido como mal. Não, nem sempre aquilo que é definido pela sociedade como mal o é, nem sempre. É procurar tornar o comportamento mais restritivo, mais superficial, essa coisa de mal. Né? É certo que não se pode liberar sentimentos agressivos. A gente não tem que ter cuidado com isso. Sejam e que sejam prejudiciais às demais pessoas. Bom, então a gente tem que procurar desenvolver a autoconsciência para que a gente não se deixe levar pelos pensamentos inconscientes que levam a gente, às vezes, a produzir coisas que não são absolutamente positivas. Essa é, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que vocês aproveitem e que sejam muito felizes. E eu estou aqui sempre com vocês, procurando dar a todos o que de melhor eu tenho para dar, que é a minha boa vontade, que é a única coisa que eu tenho de verdade é boa vontade. Gente, eu não tenho muita coisa para dar, não. Eu tenho boa vontade. Então, eu espero que vocês aceitem a minha oferta de boa vontade, tá? E que Deus proteja cada um de nós. Eu espero vocês na terça-feira para a gente continuar estudando nós estávamos estudando sono, nós vamos terminar o sono, acho que já estamos terminando. Vamos fazer a última palestra do sono, fazendo considerações gerais, e para a gente falar alguma coisa depois sobre algum outro tema relacionado com aquelas leis da felicidade do Augusto Cury. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare e nos dê a sua paz. Que assim seja.